Bom dia a todas e todos. Sob a proteção de todos os deuses, declaro aberta a sessão solene entrega da medalha Tiradentes para Ronilson Pacheco da Silva, a quem convido para ocupar lugar nesta mesa. Ronilson. Para fazer parte da mesa, eu queria convidar o Clemir Fernandes, que é pastor batista. Queria convidar também Érica Glória, católica, integrante do ISERE da Pastoral da Juventude. Queria convidar Lucas Obalerá, candomblessista do terreiro Ilê Axé Onixegun. Queria convidar a Tereza Cavalcante, professora de teologia da PUC. E, por fim, queria convidar a Rasa André Guimarães, seminarista metodista e membro da Pastoral das Favelas. Bom, primeiro queria agradecer muitíssimo a presença de todas e todos, dizer que é com uma alegria muito grande que a gente faz esse evento num final de ano tão conturbado no Rio de Janeiro, e eu estava conversando com o Ronilson antes da entrega aqui, do início, né, e estava falando também com a Juliana, porque foram muitas, e eles estavam me contando que foram muitas as vezes que eles tentaram entrar na LERJ para acompanhar alguma votação com os protestos e não conseguiram entrar, né? Então hoje, né, a gente está aqui dentro da LERJ, né, fazendo esse debate, falando as coisas, está até melhor, né? Assim, não tem bomba, né? Não tem spray de pimenta por enquanto. Então a gente ocupa o microfone, né? Por isso que às vezes a sabedoria nos faz agir e falar na hora certa. Mas essas lutas que nós vivemos aqui na Porta da LERJ, no Rio de Janeiro, elas fazem um sentido muito grande para esta homenagem, né? Queria fazer essa brincadeira com o nosso comentário, dizendo, gente, quanta bomba a gente tomou no entorno da LERJ, quanta confusão no entorno do parlamento. Mas ainda bem que tem, né? Ainda bem que essa casa foi sacudida pelo povo, né? Porque se não fosse isso, a situação no Rio poderia estar muito pior. Se nada acontecesse, a situação do Rio poderia estar muito pior, né? Então, se a gente hoje traz uma figura como o Ronilson para ser homenageado e para dizer que a gente quer, né, reconhecer o espaço que representa a sua história, isso tem muito a ver com um conjunto de lutas que são muito anteriores ao Ronilson, que são muito anteriores a todos nós e que vão além do Ronilson, que vão além de todos nós, né? Mas é muito importante, nesse momento, a gente poder sim personificar isso e dizer que tem uma juventude negra da teologia que fala de uma religiosidade que não exclui, que não segrega, que não é intolerante, que entende um conjunto de lutas que é da maior importância para a democracia e para a vida de todos, sejam da mesma religião ou não. E aí a mesa, eu acho que é uma mesa muito ilustrativa do que representa a história do Ronilson, né? Eu conheci o Ronilson através do Henrique, que também está aqui presente, a quem quero saudar, né? Henrique está presente, está ali atrás, né? O pastor Henrique Vieira, que é meu amigo de longa data, e ele sempre me falava do Ronilson, até que um dia a gente conseguiu conversar, conhecer o Ronilson,
E é muito encantador, né? Alguém que vem da periferia, alguém que sabe o que significa o dia a dia do povo do Rio de Janeiro. E hoje, para mim, acho que quem conhece bem o Ronilson concorda, é talvez uma das maiores expressões da América Latina da teologia negra da libertação. Isso não é pouca coisa e não é um detalhe, né? Vocês concordam comigo, não concordam? Você não precisa concordar, nem deve, né? Você é o único que não precisa concordar, aliás, não deve concordar, né? Mas todos os outros podem e devem concordar. E eu estava lendo aqui a história do Ronilson, que eu conheci uma parte, e eu não suporto ler em público, eu não gosto de ler, eu acho chato. Mas não dá, né? Porque o cara já fez uma penca, dessa idade, já fez uma penca de coisa, eu vou ter que ler, porque não dá para decorar esse negócio aqui, não há professor de história que decore tanta data, né? E tanta coisa aqui. É um negócio impressionante. Ronilson nasceu em 76, o que já é chato para quem é mais velho, né? Porque o cara é novo e já fez coisa dessa. Nasceu em São Gonçalo, eu também, somos contemporâneos, e está feia a coisa lá, viu? Enfim, em Porto da Pedra, evangélico, foi membro da comunidade cristã, S8, é isso? Né? De 94 a 2013, em 2015 passou a frequentar a Redenção Igreja Batista, integrou a Rede Evangélica Nacional de Ação Social, uma das principais redes evangélicas do campo progressista no Brasil. Por cerca de 10 anos integrou a rede FALE, uma rede evangélica em defesa dos direitos, com foco na juventude. Participou da campanha Jovens Demais para Morrer, contra a morte de jovens, com recordes na juventude negra. E aí um recorte que é muito importante, é muito caro para a gente. Eu presido a Comissão de Direitos Humanos já há 8 anos nessa casa. E aí, Ronilson, até trouxe para ti, está saindo do forno, ninguém recebeu ainda. É uma cartilha de direitos humanos feita pela equipe da Comissão de Direitos Humanos, está toda aí, de um pouco do que diz a Constituição, do que diz a Declaração de Direitos Humanos e casos concretos que nós atendemos na comissão. Aqui a gente resolveu, quando se fala em violação de direitos humanos e defesa dos direitos humanos, a gente está falando de vida, né? A gente está falando de vida muito real. Então a gente está contando aqui alguns casos e associando isso à nossa cultura legal, à nossa legislação. Então eu queria que você fosse o primeiro a receber essa cartilha. A gente vai estar lançando essa cartilha amanhã na UERJ, que a gente vai comemorar o Dia Internacional de Direitos Humanos, que foi ontem, e é muito importante para a gente estar fazendo essa homenagem ao Ronilson, na data, né, tão simbólica da luta por direitos humanos, que é o Dia Internacional da luta por direitos humanos, que foi no dia 10 de dezembro, ontem, porque o Ronilson é hoje uma das maiores expressões da defesa dos direitos humanos do Brasil, né? Fazer isso por dentro da religião, religiões hoje, que são muitas vezes expressões de intolerância, de violência, como a gente nunca viu. A gente vive hoje talvez um momento de maior violência quanto à intolerância religiosa. Então, neste momento, no momento de reafirmar os direitos humanos, homenagear o Ronilson, que tem uma história tão bonita, tão forte, tão simbólica, e que tem que ser referência para tantos jovens, é da maior importância para a democracia que a gente deseja no Brasil e no Rio de Janeiro. Então, não é nenhum favor que a gente está fazendo aqui. Ao longo do evento de hoje, eu vou lendo outras coisas do Ronilson, porque a ficha do cidadão é grande, né? É longa, é larga. Mas, enfim, tem um protocolo aqui que a gente vai seguir, que é todos de pé para a gente ouvir o hino nacional. Depois a gente começa com as saudações.
Para dar início, eu queria anunciar a apresentação do senhor Lucas Obalerá de Deus, que vai narrar um conto africano de sua autoria, intitulado Um Itã. Numa terra bem distante daqui, onde negros e negras só conheciam a liberdade. Esse reino era Oxobô. Esse reino também poderia ser Ijexá, Oió. Mas na verdade, a história que eu vou contar é de Egibô. Egibô era um reino muito lindo, muito próspero, no qual o seu povo compartilhava e comungava de tudo aquilo que vivia, tudo aquilo que plantava, tudo aquilo que acreditava. Um belo dia, este povo negro, foi invadido por pessoas que até então eram profundamente estranhas àquele lugar. Pessoas de pele clara, pessoas brancas, coisas que nunca se havia. Esses homens, e é bom que se diga homens, entraram nesse território, invadiram, sequestraram tudo o que podia, toda a riqueza, todo o ouro, toda a vida que havia, e sequestraram homens, mulheres e crianças negras, e destruíram, mataram tantos homens e mulheres negras. Neste reino tinha um rei chamado Oxoguian. Oxoguian, quando aconteceu, estava muito longe. Ao retornar ao seu reino e a ver tudo destruído, perguntou àqueles e aquelas que ainda existiam ali, e foram-se narrado tudo aquilo que havia ocorrido. Oxoguian, desesperado, saiu do reino e foi conversar com os ancestrais. Foi até a árvore ancestral, Iroko. Colocou o seu ori no chão, a sua cabeça, pediu clemência e sabedoria para saber o que estava acontecendo. Iroko lhe disse: pegue um tronco de minha árvore e vá ao encontro do seu povo. Iroko, Oxoguian assim o fez, e caminhou e voou, e atravessou o Atlântico, e no meio do Atlântico encontrou Ogunté. Ogunté, que lhe perguntou o que havia lhe acontecido, e de imediato começou a o acompanhar, até que chegou em terras estranhas para o seu povo. E ao chegar nessas terras, que posteriormente foi chamada de Brasil, nasceu Ogunjá. Essa é um Itã, que são narrativas que contam os feitos históricos dos orixás, dos inquices e dos voduns, que é contada de geração em geração dentro dos terreiros, e que nos faz pensar em uma coisa, e o motivo de eu estar aqui, e o motivo de eu reverenciar Ronilson Pacheco, e Ronilson Pacheco me reverenciar, que esta história narra a importância e o poder dos orixás, dos inquices, dos vondus, de nossas divindades africanas, na defesa e na manutenção para que todos nós hoje estejamos aqui. A gente está falando, e essa história eu termino aqui,
de ancestralidade. Sem ancestralidade, e que isso não tem nada a ver com religião, nenhum preto, nenhuma preta estaria neste lugar hoje. Axé. Obrigado, Lucas. Vou começar a passar a palavra aos convidados da mesa, mas a gente vai quebrar o protocolo e o Ronilson falou para mim que estava nervoso, estava um pouco assim, ansioso. Vai piorar, porque eu tenho um amigo que diz o seguinte: se tudo der certo, piora. E cada vez mais eu estou convencido de que é verdade, né? Eu queria convidar a Juliana, que é companheira do nosso querido Ronilson, para que fizesse a primeira fala do dia. Som aqui embaixo, por favor. Alô? Bom dia a todas e todos. Marcelo, o deputado, poderia ter me preparado. Agradecer a presença, a oportunidade. Quero cumprimentar a Comissão de Direitos Humanos na figura do deputado Marcelo Freixo, a mesa luxuosamente formada pelo Ronilson. Meu respeito a todos vocês. E o grande homenageado dessa manhã, que é o Ronilson, meu amor. Bom dia, meu amor. Eu estou sinceramente feliz com essa homenagem, com esse momento, com essa oportunidade. Como companheira do Ronilson, eu fico feliz dele ser reconhecido, de hoje, nessa manhã, a gente poder reunir os amigos para celebrar toda a trajetória, toda a luta, a atuação. Mas, enquanto mulher, negra, cristã, militante, cidadã, eu me sinto representada, porque a voz do Ronilson também é a minha voz e a voz de todos aqui presentes. O Ronilson, ele consegue recrutar toda a diversidade e estou tocada mesmo, me sinto tocada mesmo, porque acho que esse momento, ele é espiritual também. Para além da conjuntura política, para além da conjuntura, né, social, histórico, a importância do Ronilson estar aqui, mas tem a presença de Deus, porque não consigo conceber a caminhada do Ronilson sem a fé. Ronilson é homem de fé. E nas nossas muitas conversas, o Ronilson uma vez me explicou que da Bíblia, ele ficava com o Deus libertador do Êxodo e o Jesus misericordioso de Lucas. E é com essa fé, nessa perspectiva, que Ronilson vem fazendo a caminhada, a trajetória dele, acreditando mesmo que Deus se revela sempre nas narrativas bíblicas e na conjuntura e na história do lado dos oprimidos, em momentos dando força, renovo, refrigério para resistir, e em outros momentos rompendo cadeias, abrindo cativeiros, quebrando algemas. E é nessa fé que o Ronilson se posiciona, é com esse espírito que Ronilson é combativo, que Ronilson denuncia, mas Ronilson também é misericordioso, Ronilson é amoroso, e ele consegue unir essa dimensão da denúncia com amor, com afeto. Tudo que ele faz tem afeto. O Ronilson é uma pessoa que reúne, ele prega o que vive e vive no que acredita. Ele não tem a distância, ele não é um homem das letras, um acadêmico puro e simplesmente, não. Ronilson bota a mão na massa, Ronilson chega junto, ele faz culto das mães. Ronilson está correndo atrás da caixa com fio, ele prepara, ele se dedica e ele acredita. Eu sou muito feliz de ter encontrado num amor um companheiro também de luta, de resistência,
E eu quero agradecer a oportunidade, dizer a você nessa manhã toda a minha admiração, o meu carinho, o meu respeito e o meu amor. Tá? Te amo. Valeu, Pretinho! O Ronilson está pedindo para a gente encerrar o evento. Já falei para você que se tudo der certo, piora. Queria convidar também, mantendo a quebra do protocolo, para fazer também uma saudação a Penha Pacheco, que é irmã do Ronilson. Obrigado, Penha. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero dizer que em primeiro lugar eu fui enganada, porque seria a quarta ou quinta, estou sendo a segunda. Tudo está tremendo. Ronilson é o meu irmão. Amo ele de paixão. Tem nada que eu possa falar aqui que o coração está pulando para fora. Senhor, mas vai sair, em nome de Jesus. Quero agradecer a todo mundo pelo carinho com meu irmão. Eu fiquei a semana toda sem dormir, com a minha sobrinha me ajudando a rascunhar um monte de palavra. Se transformou nessa folha aqui, que eu fiz 3 folhas. 2 eu não consegui nem ler, porque eu não tinha palavras. Mas eu resumi um pouco. O meu nome, o nome dos meus irmãos. Tudo está tremendo, gente. É fácil a beça falar na igreja, mas aqui está difícil. Mas vamos lá. É com muito orgulho que falo do meu irmão Ronilson. Lembro-me de nossa infância pobre, das dificuldades dos meus pais em nos criar. Caçula de 4 irmãos, meu irmão se destacou pela dedicação nos estudos e família. De uma periferia de São Gonçalo, Hoje, entendo as horas de dedicação em tudo que pegava para fazer. Desenhava, lia, sempre escrevendo. Lembro da minha mãe, às vezes, dizendo: Ronilson, vai brincar um pouco. E Ronilson gostava muito de desenhar. Aí ele, para dar uma rasteira um pouco na minha mãe, ele ia, jogava bola, fazia as crianças rir, porque gostava muito de brincar com os amigos. Depois você voltava, você olhava, ele já estava de novo. Desenho, livro, caderno. Na verdade, não achávamos que íamos ver chegar tão longe. Agradecemos a Deus de todo o nosso coração. Sentimos por nossos pais não estarem aqui conosco, para ver o nego, que na nossa família é o que nós chamamos dele, né, Ronilson? É nego para lá, nego para cá. O nego, que era como todos em casa chamavam, e nós familiares ainda chamamos, filho de uma umbandista, que se converteu 9 anos depois, e um pedreiro. E hoje, teólogo evangélico, escritor, defensor da nossa raça, falando sobre tolerância religiosa, sendo homenageado, recebendo a medalha Tiradentes. É bom demais para qualquer irmão. É bom demais. Eu queria dizer para Ronilson, eu já falo eu te amo para ele sempre que posso. Hoje eu queria dizer que eu te amo mais ainda. Hoje, amanhã, desculpa, não tem como eu não me emocionar. Queria muito que nossos pais tivessem, para ela, minha mãe ver, meu pai, o quanto a educação, eles não tinham dinheiro nem condições, mas tinham amor, dedicação. Meu irmão se transformou em uma pessoa
honesta demais, amigo demais. E eu digo para vocês, eu estou muito feliz. Muito obrigada. Te amo. Obrigado, Penha. Tem que dar uma respirada, né? Porque... Obrigado, Penha. A gente aceitou, assim, pensou em quebrar esse protocolo e começar com essa fala, porque Juliana e Penha, assim, essa aqui é uma casa política, né? E todos nós aqui, a gente faz política o tempo todo. Ronilson faz política o tempo todo, né? E política pode ser feita com amor, né? O que a gente está fazendo hoje aqui é uma grande homenagem a quem se relaciona através do amor. Então era muito justo que isso começasse com a fala de vocês, né, das duas, que sem dúvida alguma expressam um amor, né, gigantesco, e toda a família, né? Mas é uma homenagem ao amor. No momento onde o ódio, o medo, a intolerância, a raiva tentam ser hegemônicos, a gente responde com mais amor, a gente responde com mais carinho, com mais fé, com mais solidariedade, com mais afeto, né? As nossas relações humanas são relações marcadas por afeto. Eu só acredito nas mudanças que vêm com afeto e com amor, né? Eu só me envolvo com aquilo que eu amo, né? E preciso amar para fazer bem o que eu estou fazendo, né? E não há nenhum arrependimento disso. Acho que o Ronilson expressa, para quem conhece ele de perto, muito amor. Então é justo que fosse com vocês. Muito obrigado. Eu sei que é difícil subir, eu sei que é quase uma maldade, né? Mas seria injusto fazer tudo isso sem essa fala de um lugar tão singular e que marca tanto a vida e a formação. O Ronilson não fez tudo que você disse, Penha, sozinho, né? Fez porque teve amor sobre ele também, né? Obrigado às duas. Bom, seguimos com a apresentação do pastor da Igreja Batista do Caminho, Gidel Bonfim. Bom dia a todas e todos. O Ronilson pediu uma música que eu acho que tem muita relação com essa caminhada dele e com aquilo que a gente acredita na fé cristã e do Cristo. É uma música que eu acho que muitos de vocês conhecem e eu queria que vocês cantassem comigo também, tá bom? O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem
a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Obrigado, Judeu. Seguindo a mesa, queria de imediato passar a palavra ao Clemir Fernandes, pastor batista. Marcelo Freixo, né, que tem sido um Davi nessa casa com a sua coragem, né, a sua história, como num texto que escrevi há algum tempo. Obrigado. Ronilson Pacheco, nosso irmão e também companheiro nessa caminhada, colegas e irmãos e irmãs da mesa. Que bom ver um plenário tão bonito como esse, Ronilson e Marcelo e vocês todos e todas, majoritariamente negro e com muitas mais mulheres do que outros machos como nós, mas assim, isso alegra bastante esse espaço. E vê-los aqui é de uma importância enorme para as lutas nas quais nós temos nos envolvido e travado, né? Ronilson é pastor do Rio de Janeiro, assim, e eu queria falar parte desse lugar, da caminhada, da história, da trajetória do Ronilson. Pastor é uma palavra bastante desgastada e mal vista, e com uma certa razão, né, pela grande imprensa e a sociedade em geral, mas queria resgatar a dimensão dessa expressão das suas origens, que é do contexto da Palestina, contexto sempre difícil, adverso, né, como se vive nesses dias. E a ideia de pastor na Palestina é a profissão que ninguém quer, porque é a profissão mais abjeta que você existia naquela sociedade, porque é trabalhar de noite cuidando de pessoas, de ovelhas no caso, que não lhe pertencem, mas pertencem a alguém. Então se trabalha quase que numa atividade que é profundamente desumanizadora para cuidar de rebanhos que não lhe pertencem. Jesus, né, de que fala o Evangelho de João, no capítulo 10, poderia se identificar com muitas atividades, porque ele fez muita coisa boa, como diz o próprio Pedro, andou por toda parte fazendo o bem, mas ele identificou-se exatamente com essa profissão que era desrespeitada, que era desumanizada, que era achincalhada, que era não aceita e que ninguém queria um filho seu seguindo esse tipo de profissão. E Jesus se identifica com esse lugar e com essa profissão. Eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Ronilson é exatamente essa pessoa de que o Evangelho trata também. Ronilson é pastor porque assume este lugar e assume essa condição e assume essa função em função e em favor daqueles e daquelas que precisam e carecem exatamente, desprovidos que são muitas vezes do reconhecimento dos seus direitos, da sua dignidade, da sua humanidade, da sua pessoalidade. Ronilson então assume como pastor
como teólogo, como servo de Jesus, este lugar de servir, abençoar e acolher tantos e tantas nessa cidade, nas noites especialmente, na noite tanto do ponto de vista do tempo, como na noite da vida, que não lhes dá espaço, dignidade, respeito, reconhecimento. Ronilson prioritariamente escolhe esse lugar para ser, para agir e para fazer. Portanto, Ronilson é pastor como Jesus é o bom pastor. E Ronilson tem estado nessa cidade dos locais mais difíceis e dificultosos, das áreas mais complicadas e de muitas dificuldades, e onde a gente encontra este espaço de desumanidade, ali você encontra Ronilson. E quando eu falo do Ronilson, eu falo do Ronilson como pessoa, e falo do Ronilson como rede de pessoas que aqui rede de pessoas que aqui estão e que compartilham desses mesmos sonhos e militância pela vida, pela fé, como disse tanto Penha como Juliana, e mobilizados e motivados por essa fé, têm acolhido, atendido, abençoado e de fato promovido vida para tantas pessoas. Nos encontros na Cinelândia, nos encontros no Alemão, nos encontros na Rocinha, nos encontros no interior do estado. E é muito legítimo, Marcelo, que ele receba uma comenda mais alta do estado, porque ele tem atuado a partir dessa cidade, nesse estado como um todo, e no Brasil também, e para além do Brasil, como sabemos, da sua própria militância. O Nilson, portanto, é pastor que acolhe, que ajuda, que socorre e que está junto daquelas que de fato precisam. Ele é, portanto, pastor de justiça, palavra absolutamente bela da música que acabamos de cantar. Pastor de justiça, porque insatisfeito, desconfortável, não aceitando a realidade como está dada, resistentemente, bravamente, com esse afeto, com essa esperança, com esse carinho, com a doçura que ele é, como já falou Marcelo, ele de fato sai, caminha, encontra as pessoas, articula pessoas e promove alegria, dignidade, justiça, bem-estar para tantos e tantas. E a luta, e a caminhada, e a resistência, a militância de justiça do Ronilson, com tantos e tantas aqui, e com outros muitos mais, e outros que aqui não estão, tem articulado essa dimensão de dar dignidade, promover respeito àqueles e àquelas que tanto carecem nessa cidade, nessa região metropolitana, em nosso estado. Além de pastor de justiça, e a gente poderia falar tanto mais disso, Ronilson, como disse Rubem Alves, em relação a Jeter Ramalho, Ronilson é pastor de esperanças. Porque Ronilson não desiste, porque Ronilson não aceita e não se recolhe, mas Ronilson bravamente, com afeto, com amor, com ternura, com grandeza, com humanidade, com essa radicalidade do Evangelho que o atravessa, como já foi dito aqui, ele vai, ele está, e ele faz tudo para unir os pontos de tantos e tantas, para promover a justiça, a alegria e a dignidade de tantas pessoas. Posso mencionar os cultos na Cinelândia, e eu até reclamava com ele, mas por que não delega, fica fazendo de buscar a vela, buscar o som, a buscar a pessoa que vai falar, e assim antenado com tudo, e não se coloca no lugar de que alguém faz, mas ele faz, toma as mãos e assim faz. E aqui, para começar a completar, lembro do próprio Jesus também. O Evangelho cita em várias menções um Jesus que vê a realidade, que tem um olhar arguto, atento, clínico e atencioso para a própria realidade. Assim também é Ronilson Pacheco. Tem um olhar absolutamente interessado, antenado e atento e esperto e muito preciso em relação à própria realidade. A sua formação fez dele deu uma lente de muito mais visibilidade e clareza do que acontece consigo, com o seu povo, com a nossa cidade, com aqueles que não são alvo do direito, do reconhecimento dos seus próprios direitos. Então tem um olhar, que de fato tem um olhar sábio, grande, rico, atento para a realidade da nossa cidade. Uma outra dimensão do seu olhar, que é o olhar do próprio Cristo também, tem um coração largo, amplo, que acolhe, que abraça, que chama para estar junto, que não exclui, que não é intolerante, pelo contrário, é afirmativo, é inclusivo, é generoso e discernindo o mal, a maldade, chamando as pessoas ao espaço do diálogo, da conversa, da conversão, da transformação, da modificação, da justiça e da paz. Então esse é o caminho do olhar e é o caminho que também sente que tem um coração largo, atento, generoso e que de fato acolhe e coloca as pessoas no local de dignidade e justiça. E uma última dimensão dessa militância do Cristo, que também eu associo muito à figura do Ronilson, é a dimensão das mãos, né? Mãos que servem, mãos atentas para servir, mãos que se envolvem, mãos que se sujam de sangue para promover vida, mãos que tocam aqueles que estão na beira da morte para produzir alegria,
mãos daqueles que não tem mais a quem recorrer. Ronilson, portanto, toca com a sua mão e produz milagre nessa cidade. Ronilson, mais que precisar da cidade e ter direito à cidade, a cidade precisa do Ronilson. O Estado precisa do Ronilson e mais Ronilsons que aqui estão para produzir, para insistir, para acreditar a partir do olhar que vê, do coração que sente, das mãos que atuam, para não aceitar a realidade como está dada, mas construir uma nova estrada, uma nova caminhada de esperança, de justiça, de alegria e de paz. Portanto, Ronilson e irmãos e irmãs, prezados e prezadas, nós todos aqui, que irmãos e irmãs que somos, que sejamos nós aliados ainda mais dessa caminhada com Ronilson, com Marcelo, com tantas e tantas aqui, com irmãos e irmãs de todas as fés e sem nenhuma fé, mas na fé que nos une e que nos reúne, para promover com os olhos, com o coração, com as mãos, justiça, alegria, paz, afeto para todos e todas. E é nessa esperança que a gente vai discernindo a realidade, insistindo pela esperança, pelo afeto e desarrumando esse cenário de ódio, de maldade, de intolerância, de mal-estar. Portanto, em nome desse Cristo que vê, que sente e que age, é que a gente caminha com Ele e com todos e todas para promover mais alegria, mais justiça, mais paz em nosso estado, em nossa cidade. O Ronilson nos inspira, nos mobiliza e, irmanados com eles, caminhamos nesse caminho de Jesus de Nazaré. Muito obrigado e parabéns, Ronilson. Obrigado, Clemir. Eu passo imediatamente a palavra a Érica Glória, católica, integrante do ISER e da Pastoral da Juventude, amiga também de longa data. Bom dia, eu queria cumprimentar a mesa, inicialmente na pessoa do deputado Marcelo Freixo, que é uma pessoa que eu conheci ainda quando trabalhei nessa casa, e tenho orgulho de em algum momento também ter feito campanha dele. A gente sempre defende a questão de um projeto de vida, né? Não só partidário. Cumprimento o Clemir, cumprimento o meu pequeno, grande, notável Lucas, amigo, morador da Baixada junto comigo. Cumprimento o André Reis, cumprimento a minha referência, Teresa Cavalcante, mulher, teóloga, e nesses tempos é tão difícil a valorização da mulher na teologia. E cumprimento também o meu grande amigo, irmão Penha, eu divido essa irmandade com você, tá? Queria cumprimentar o plenário, como o deputado falou ontem, né? Nós celebramos o Dia Internacional de Direitos Humanos. E não é tão simples celebrar o Dia Internacional de Direitos Humanos nesses tempos hoje. Mas o plenário que está aqui hoje, ele representa de forma muito especial a história também do Ronilson. Porque as pessoas que estão aqui, se eu fosse citar nomes, eu seria injusta. São pessoas de luta, são pessoas de fé e são pessoas, acima de tudo, de princípio pela vida humana. Uma outra coisa também destacar é que a gente olhando aqui de cima, a questão da representatividade preta nesse plenário, né? Oxalá que um dia possamos ter essa representatividade de forma oficial nessa casa, porque infelizmente nós não somos representados. E aí, para iniciar, eu não posso deixar de contar como é que eu conheci Ronilson. Em 2013, eu recebi uma ligação já no final de ano do Lucas, me convidando para participar de um ato celebrativo interreligioso para os adolescentes em situação de rua da Casa Viva do Viva Rio. Eu na hora reclamei, já final de ano, a gente já está doido para descansar, tomar cerveja. E o Lucas falou assim: Érica, o cara que está puxando é um cara que vale a pena, né? Ronilson me mandou uma mensagem, marcamos um encontro. Nesse dia também eu conheci o André Reis. E ali a gente já quase não conseguia montar a celebração, porque o encontro de vida, o encontro de alma, o encontro de coração, ele foi tão perfeito que a gente começou a fazer análise de conjuntura, análise de fé, análise de vida, e celebramos de forma interreligiosa, já no finalzinho do mês de dezembro, essa celebração para os meninos e meninas em situação de rua. O André abriu, eu fiz uma dinâmica dos sonhos e o Lucas terminou fazendo um processo
muito bonito dentro da religiosidade do candomblé. Lucas estava ainda no preceito do candomblé, né? E não só os meninos e meninas ganharam, mas nós ganhamos, né? Nós ganhamos a amizade, nós ganhamos essa irmandade. De lá para cá, o Ronilson não parou de me perturbar, pedindo sempre para fazer alguma coisa em parceria com ele. A pessoa, né, parece que gosta, como já foi falado aqui tantas vezes, de trabalhar. E é interessante que a gente sempre consegue, para além das atividades que são muito visibilizadas, estar junto lutando pela vida no dia a dia, pelos princípios de direitos humanos no dia a dia. Num tempo em que a religião talvez esteja sendo um dos principais instrumentos de intolerância e de ódio, ter esse encontro de alma entre a religiosidade cristã, a religiosidade do candomblé, é, acima de tudo, a afirmação do princípio dessa fé, né? Então, a gente todo dia está lutando, não pela fé que a gente defende, a instituição que a gente defende, não por eu ser católica, né? Infelizmente, há tanta representação católica que não condiz com que Jesus libertador, encarnado na opção pelos pobres, com os pobres e profético, faz, mas acima de tudo pelos mais pobres. Essa homenagem tão bonita, no qual a Penha trouxe a história do Ronilson, ela tem dois lados. Um é o reconhecimento. A gente quase nunca tem o reconhecimento da história de uma representatividade preta e não televisiva. Acredito que são poucas, né, deputado? Então, hoje é um momento histórico. Segundo, senhor Ronilson Pacheco, com isso você ganha mais responsabilidade, né? Na medida com que a gente é reconhecido, a gente também é cobrado. Mas eu quero dizer da minha alegria, da minha emoção de ter sido escolhida para estar aqui, né? Como mulher, moradora da Baixada. E a gente sempre troca isso, a gente sempre, quando está conversando, o Ronilson sempre fala: Érica, como é que está a Baixada? Porque a nível de violação de direitos humanos, na capital do Rio tem muita coisa, mas na Baixada o negócio é feio. Então eu só tenho a agradecer. Agradecer por hoje e agradecer por todos esses dias de relação de amizade que você pôde me dar, de tanto companheirismo, viu? Parabéns, você merece, parabéns, deputado, também, e obrigada por esse reconhecimento. Obrigado, Érica. Eu que agradeço muito. A homenagem a Ronilson é uma homenagem à resistência, às muitas resistências, né? É isso que a gente está tratando aqui. Lucas Obalerá, candomblessista, tem a palavra. Bom, eu preparei aqui um textinho, porque eu falo demais, então eu vou ler, mas antes de qualquer coisa, queria dizer da minha alegria enorme de estar aqui ao lado de pessoas tão importantes, né, na minha trajetória, né? Ao lado, na minha esquerda, do Raiz André, o homem que me disse pela primeira vez, há muitos anos atrás, que Jesus era africano, né? Há mais de 10 anos atrás, ele não vai lembrar disso, mas foi o primeiro homem que disse isso para mim, né? Ao lado de Érica, que, enfim, é uma pessoa de uma militância de muito tempo, Teresa Cavalcante, né? Do qual tem uma importância fundamental na minha trajetória enquanto um homem de fé, né? Enfim, mas vamos lá. Bom dia a todos e todas. Saúdo a Exu, Laroye e a Omolu, a Totô Babami, senhores do dia de hoje. Saúdo igualmente nossos ancestrais. Eu tenho certeza, Ronilson e Penha, que os pais de vocês estão aqui. Mojubá. E peço a bênção aos meus mais velhos e aos meus mais novos. E desejo que o Molu, que é meu pai, abençoe a todos vocês. Dito isso, cumprimento mais uma vez na pessoa, e aí eu quebro o protocolo, na pessoa de Raiz André, toda a mesa. Inicio minha fala deste modo,
não só por ser uma prática ritual do povo de terreiro, mas, sobretudo, por compreender que, deste modo, estou seguindo a tradição cultural civilizatória ancestral negro-africana, do qual o racismo, o sistema colonial e a escravidão nos relegaram e nos relegam até hoje. E tudo isso tem a ver diretamente com a história de amizade, respeito, amor, afeto e admiração por Ronilson Pacheco. Qual é, Pretinho? Extremamente propício homenagear este homem negro, especialmente no dia de hoje, pois nada melhor que saudar Exu numa segunda-feira. Já foi dito aqui essa relação de Ronilson com Jesus. Vou fazer essa relação com Exu. Como assim? Ronilson, ao convocar o povo negro, sobretudo cristão, a ocupar, resistir e subverter, se manifesta a partir do princípio de Exu. De demônio, Exu não tem nada. Pelo contrário, Exu é o princípio de subversão, transgressão e o mensageiro dos desígnios de Olorum, Deus e os orixás. Lembro da primeira vez que vi Ronilson. Estava indo resolver alguma coisa no departamento de Ciências Sociais da PUC, quando me surpreendo com aquele negão com papeladas em mãos na varanda do departamento. Abri um sorriso incomensurável, pois naquele céu de nuvem branca, uma nuvem negra surgia aos meus olhos. Desculpa. Naquele céu de nuvem branca, surgia a nuvem negra aos meus olhos. Resumo, trocamos uma ideia e convidei-o para ir ao Floricanto, um curso de formação ecumênica do qual compartilhamos. Foi lá, nesse curso, que aquele negro evangélico compartilhou de um momento cultural celebrativo do qual estava fazendo a Oxalá, onde eu contava um de seus itãs e entoava uma cantiga. Ronilson não apenas tocava seu carrom, ele vivenciava e comungava integralmente daquele momento com todos nós. É esta mesma pessoa que tem a capacidade de batizar, dando nome de nuvem negra ao coletivo do qual nós e tantos outros irmãs e irmãos que aqui se encontram fazemos parte. E que, igualmente, o tocar do carrom vai falar desta nuvem negra como a nuvem que representou o povo Deus, que representou o Deus do povo hebreu acompanhando no deserto, e como a nuvem que concentra as trovoadas, raios e tempestades de Xangô em ação. Nuvem negra, espaço este de acolhimento e fortalecimento de nossos laços de amizade e luta contra o racismo, espaço do qual todos nós tivemos a alegria e temos alegria e honra de aprender e crescer imensamente com a sabedoria deste irmão mais velho. Somos família, somos Ebé, somos comunidade, somos nuvem negra. E a nossa luta contra o racismo religioso, meu irmão, que destrói a nossa existência. Ronilson é uma das pessoas que sinceramente me faz acreditar que há a possibilidade de conviver de forma respeitosa com os cristãos. É fundamental destacar que estou numa mesa de cristãos e sou candomblessista, como diz o meu irmão que está aqui, raspado, catolado, adochado e vestido. Mutumbá, meu velho. E tenho muito orgulho disso. Não falo em ecumenismo, muito menos no processo de enculturação, seja para uma banda ou para outra. Me refiro a respeito mútuo, isto é, a capacidade de reconhecer na outra religiosidade uma outra forma de ser, estar e existir, de igual valor, e não apenas o reconhecimento de Deus, pois aí corre-se o risco de cair na armadilha deste universalismo tacanho, vazio e racista,
que, no mínimo, vê ou deseja o seu próprio Deus no outro, e que assim não rompe de forma nenhuma com o paradigma da tolerância. Esse não é Ronilson, viu? Com Ronilson, percebemos a centralidade da unidade do povo negro na diferença, para o existir de tudo, seres visíveis e invisíveis, e que isto só é possível, do meu ponto de vista, porque ele encarna uma Bíblia negra de hermenêutica mais negra ainda. Junto a este grande teólogo, expoente da teologia negra, e é muito bom que se diga negra, bem negra, a intolerância religiosa sofrida por nós, povo de terreiro, se corporifica como racismo, e com isso, aquilo que a mentalidade colonial racista diz ser manifestação do demônio, neste processo de destruir, repito, destruir o branco que há em nós, se recoloca como um território que preserva e transmite os valores culturais, cosmológicos, filosóficos, teológicos, sociais e políticos negro-africana, e que é, portanto, patrimônio dos povos de ascendência africana, e como tal, caros irmãs e irmãos pretos, deve ser valorizado e respeitado por todos nós. Como eu sempre digo, demonizar um terreiro para pretos e pretas é demonizar a si próprio. Chega de ignorarem e tirarem a centralidade, repito, a centralidade do racismo e da raça, dos debates e das elaborações de políticas. E Ronilson faz isso muito bem. Somos centro, isso é fundamental dizer nesta casa, somos centro e jamais seremos setor ou setorial de qualquer coisa. Somos centro. Sinto-me profundamente honrado em participar da homenagem a este grande irmão, amigo, conselheiro e de referência para todos nós. Hoje esta casa, ao dar a medalha Tiradentes a Ronilson Pacheco, reconhece o valor e a importância de uma grande liderança para a comunidade negra, não só do Brasil, mas do mundo. Hoje, até irmos embora, a Alerj, simbolicamente, torna-se quilombo, simbolicamente. Mas há de chegar esse dia, que por meio da luta e poder de homens e mulheres negras, como Ronilson, esta casa, que é casa grande, e é muito bom que se diga isso, irá sucumbir aos nossos pés. Há de chegar o dia que esta casa grande irá sucumbir aos nossos pés, aos pés de nossos quilombos. Axé. Obrigado, Lucas. Professora Tereza Cavalcante, professora de Teologia da PUC. Bom dia a todas e todos, os da mesa e os da plateia. Eu sempre prefiro estar do lado de lá, mas hoje eu estou aqui, vou aproveitar. Ronilson foi meu aluno na PUC e ainda é na última disciplina que ele está fazendo. Mas eu aprendi muito com você. Eu aprendi teologia com você. Eu aprendi antropologia com você. Eu aprendi política com você. Aprendi muitas coisas. Não só como aluno, mas também através da sua postura e através do que você escreveu. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o que eu aprendi com você. Nesse caderninho aqui, muito bem comunicado, né, trazendo comunicação, profetismo, utopia e insurgência. Né? O que é o profetismo? O que é a profecia? Né?
A profecia é insurgência, ela é protesto, ela é denúncia, ela é tudo que Lucas falou, né? É ir contra o que está errado, é denunciar a injustiça. Então, a profecia toma muitas formas. Na Bíblia toda a gente tem os profetas que denunciam com a sua palavra, e os profetas são poetas também, como você também é poeta, também é artista. A maioria dos textos proféticos são escritos em versos. Os poetas têm um dom da palavra, mas eles têm também os gestos simbólicos. E o profeta maior, que é Jesus Cristo, para nós cristãos, ele tem 2 gestos que marcam a sua profecia. O primeiro é como nasceu Jesus. Jesus nasceu como um sem-teto. Como um sem-teto, ele estava denunciando todos os sem-tetos. E até hoje, Natal para a gente devia ser uma denúncia de todos os que estão sem teto. Jesus terminou a sua vida morrendo numa cruz entre 2 criminosos. Ele morreu como um criminoso condenado, banido da sociedade, executado pelo poder da época, o poder romano e o poder dos sacerdotes e juízes judeus, né, da terra onde ele viveu. 2 gestos proféticos, 2 gestos de denúncia, que muitas vezes as nossas igrejas esquecem. E ficam dourando a pílula, e ficam esquecendo a potencialidade de denúncia que Jesus trouxe. Mas você também está frisando nesse texto que o profetismo é também utopia. Utopia é uma coisa muito importante. A gente não pode viver só da denúncia, da insurgência, do protesto. A gente precisa ter uma esperança. Então a gente precisa ter para onde apontar. Aquilo que ainda não existe, mas que a gente espera que possa vir a se realizar. Então os profetas também têm o anúncio da utopia, da esperança. E aqui quero chamar a atenção sobre 2 pontos na Bíblia que são importantes para nós. O profeta denuncia o Estado. O Estado é aqueles que estão no poder. Aliás, até aqui mesmo nós estamos participando um pouquinho do Estado, aqui nesta Assembleia. Então nós estamos aqui para denunciar também o Estado. Mas o Estado, na nossa época, nesse momento, é um império. É um império que se impõe a todos os povos, a todas as nações. E que, como os impérios que são denunciados na Bíblia, ele rouba tudo que pertence às nações. Ele acumula tudo o que pertence aos outros. 2 vezes aparece na Bíblia a denúncia do império sob uma forma de utopia. A primeira é Babel. Babel não é um castigo propriamente para o povo, é um castigo para o Estado. Mas para o povo é libertação, é dispersão, é poder cada um falar a sua língua. É muito importante isso, viver a sua cultura. A solução contra o império que só se reproduz e quer que todos falem a mesma língua e façam os mesmos gestos e consumam os mesmos produtos e vivam do mesmo mercado, a solução contra isso é a dispersão, é a multiplicação das culturas, das línguas, é a liberdade de cada um produzir a partir da sua criatividade. Outro ponto que fala de utopia na Bíblia é, no final, Pentecostes. Pentecostes não é todo mundo falar a mesma língua, não é todo mundo ter a mesma cor, não é todo mundo só fazer os mesmos gestos, consumir as mesmas coisas. Pentecostes é cada um falando a sua língua, mas podendo entender a língua do outro.
podendo entender a língua das outras religiões, das outras culturas que são diferentes da minha. Então, isso é uma utopia que aparece na Bíblia e que aparece em Pentecostes, mas não é a negação de Babel, não. É a possibilidade de Babel se tornar um campo onde todas as trocas possam ser dadas, possam ser trocadas, todos os valores possam ser respeitados e assumidos à maneira de cada povo, à maneira de cada cultura, né? A nossa sociedade é profundamente atravessada pelo racismo. Isso também foi uma coisa que eu aprendi com você. O racismo e a discriminação está em todas as classes sociais. Eu conheci um morro que o pessoal de baixo discriminava o pessoal de cima, do mesmo morro, da mesma situação miserável. Os de cima, com perdão da palavra, eram chamados de rola-bosta. Eles não queriam ser aceitos por aqueles que moravam embaixo. Então, a discriminação, o racismo e a intolerância, ela aparece em todas as classes, ela atravessa a nossa sociedade e a gente precisa lutar contra isso e a gente precisa saber que é possível lutar contra isso. Você é uma prova disso. Obrigado, Tereza. Muito obrigado. Por fim da mesa, Raza André Guimarães, que antes me fazia uma provocação, dizendo que essa medalha tinha que chamar João Cândido, né? E eu estava explicando que ele já sabia que Tiradentes é uma referência, que o Tiradentes foi preso aqui, né? Isso aqui era uma cadeia pública. Eu sei que hoje ainda tem muitas relações com cadeia, né? Essa casa, mas e cada vez mais, né? Mas, enfim, isso aqui foi uma cadeia pública e daí a referência a Tiradentes. Mas é justo e acho que a gente deve pensar numa homenagem que a gente faça referência a essa história negra tão bonita de resistência, né? Dos nossos cais, que não se calam. Raza André Guimarães, seminarista, metodista e membro da Pastoral das Favelas. Bom dia a todos e todas, paz e bem. Dizer que é motivo de alegria estarmos aqui, né, nesse espaço do Estado e subvertendo o próprio Estado, né? E isso é uma característica muito comum do nosso amado irmão Ronilson Pacheco, né, de subverter, de recriar, de provocar, gerar constrangimentos necessários para a mudança, né, de olhares e de perspectivas. Quero dizer também que é importante essa data, porque nós estamos um dia depois da celebração dos direitos humanos e também do Dia da Bíblia, né, que foi ontem também. E que, infelizmente, muitos irmãos e irmãs em suas comunidades de fé fizeram a opção pelo Dia da Bíblia, que, na verdade, acaba sendo uma afirmação da negação da própria vida que a Bíblia defende. E aí, quando pensamos no nosso irmão Ronilson Pacheco, a gente sente também aquele espírito radical, aquele espírito de confronto que existiu no diálogo de Jesus com o grande homem, doutor da lei, que insistia com interpretações, insistia em usar as Escrituras para negar aquilo que as Escrituras sempre defendeu e sempre colocou como pauta, que é a vida. E aí, ao pensar no nosso irmão Ronilson Pacheco, eu lembro desse espírito de que nos convoca a olhar para a vida de uma forma encantada, de uma forma humana, de uma forma horizontal, de uma forma livre, de uma forma comprometida, com um sorriso, com alegria. Então, é esse espírito de liberdade que as próprias Escrituras trazem, é que o nosso irmão Ronilson Pacheco representa. E aí é muito legal lembrar em que momento eu também conheci o Ronilson. Conheci o Ronilson no espaço que tentou organizar no Rio de Janeiro a Rede Evangélica Nacional Jovem, né, o RENA Jovem.
E lá eu tive a oportunidade de conhecer o Ronilson. E assim, sempre ele com esse jeitinho dele, de trazer uma provocação, trazer um passo a mais em relação ao que nós estávamos nos propondo naquele momento. E assim, foi amor à primeira vista, né? De estar trocando ideia, e aí, Neguinho? E aí, Bratinho? Né? Do nosso jeitinho de trocar ideia. E assim, participou de momentos importantíssimos da minha vida, né? Meu compadre, né? Estava comigo lá no altar, lá, junto. É o cara que troca ideia, é o cara que aconselha. E é muito bom, é muito legal estarmos aqui, até porque cada pessoa que aqui está representa uma resistência, representa uma luta, representa uma agenda, representa uma utopia. Então eu louvo, né, a Deus e ao Deus de entendimento, é claro, de cada um, pela oportunidade de estarmos aqui celebrando em vida a vida de um irmão que tem feito a diferença no nosso cenário religioso, principalmente evangélico. Cenário esse marcado por uma série de ranços, de historicidades desumanizadoras. A gente tem a figura do nosso irmão Ronilson Pacheco, de São Gonçalo, que é importante enfatizar isso, de São Gonçalo, um lugar que hoje é ocupado majoritariamente por religiosos comprometidos com poderes políticos de promoção de morte, de silenciamento da diversidade, de fragmentação de possibilidade de transformação. Então é desse lugar caótico surge o irmão. Surge ele com esse arcabouço de resistência, que se dá até pelo fato de viver no local, de difícil transporte, difícil mobilidade, de dificuldade em relação à questão da violência, de uma economia que poderia ser a melhor, mas se torna pior por conta de interesses espúrios daqueles que governam. Então, parafraseando até também o texto de João, pode vir alguma coisa boa de São Gonçalo? Sim, e veio para nós, para nos despertar e nos alegrar de que é possível sim, que é possível vivermos, é possível resistir e sem perder a ternura, a alegria da radicalidade do Evangelho do favelado de Nazaré. Então, quero também saudar a iniciativa do nosso irmão Marcelo Freixo, que por sinal hoje eu estou à sua esquerda, isso é muito interessante. Estou à esquerda do Freixo. Depende de onde olha. Não subverte o lugar do discurso. Parafraseando, que eu gosto sempre de implicar com ele, quero te agradecer, irmão, por essa iniciativa, pela tua coragem, e dizer que é isso aí, né? Hoje a gente consegue criar essa contradição, né? De um mesmo espaço, mesmo território, mesmo lugar simbólico, que tem promovido tantas injustiças, tantas angústias ao povo, mas é o Estado que é o lugar que tem pessoas como você que abre essa brecha para que o povo ocupe esse lugar e o povo também sinalize que este lugar é o lugar de promoção da justiça, esse lugar deve ser o lugar de promoção da vida e que não há outra função social desse lugar senão defender aqueles e aquelas que estão em situação de invisibilidade e silenciados. Então, que possamos caminhar nesse espírito e que a vida do nosso irmão Ronilson Pacheco possa continuar nos provocando, nos alegrando e sinalizando para nós que o mundo diferente é possível e que basta termos a referência da mesa para que a gente possa caminhar sem tropeçar. Paz e bem a todos e todas, axé a todos e todas, enfim, estamos juntos. Obrigado, André. Bom, a gente chega a um momento mais decisivo aqui, da entrega, e eu queria muito agradecer a família toda do Ronilson, né? Sobrinhas, irmãs, enfim, todos que vieram, todas, fundamentalmente todas, né? Muito emocionadas aqui, e não é para menos, né? A gente sabe que nada se encerra hoje, mas hoje é um momento, eu estava ouvindo a fala do Raiz André, hoje é um momento de fresta e de festa, né? Como diz o Simas.
São nas frestas que a gente busca no parlamento, nas religiosidades, na nossa luta, no dia a dia, nas angústias que tentam nos amarrar. São frestas que a gente vai criando, e sempre com festa. Hoje é uma festa, e a gente gosta, vocês adoram uma celebração, né? Porque a gente precisa de festa e de frestas. A gente precisa desses espaços que nos alimentam profundamente. O Ronilson é impressionante, assim, lendo, Ronilson, sobre ti. Assim, eu já conhecia, mas fui ler. Tu tem o pé lá em Manguinhos, tu tem o pé na campanha do Rafael Braga, que é uma campanha que nos aproxima tanto, né? Nos ocupas, né? Ocupa Alemão, ocupa isso, ocupa aquilo, ocupa tudo quanto é lugar, né? No Papo Reto, onde tem, é impressionante, onde você está lá o Ronilson, né? De alguma maneira, o Ronilson passou, o Ronilson ficou, as pessoas falam do Ronilson, e não faz isso sozinho, a gente sabe disso, mas é muito importante que a gente possa hoje estar te entregando essa medalha Tiradentes. E eu digo mais do que fazer uma homenagem a você, é pegar a tua história e transformar a sua história numa homenagem às resistências que nos unem o tempo inteiro. Hoje é uma maneira da gente fazer uma homenagem a esta casa. Hoje a gente faz uma homenagem a esta casa, que tanto mal tem feito ao Rio de Janeiro nos últimos anos. Mas é uma homenagem ao que tem que ser e ao que pode ser de bom, às frestas. Hoje é uma homenagem a essa resistência. E é com muito amor que a gente faz isso, é com muita honestidade, é com muita sinceridade, é no olho, né? Que a gente te agradece por tudo e te entrega a medalha Tiradentes, fazendo da tua história uma homenagem a tantas resistências necessárias à democracia que a gente quer, né? Dos seus amigos, de tantas religiões, da sua professora, da sua família, enfim, por onde você passa, você é essa figura extraordinária que se transforma e transforma tanta coisa. Obrigado por tudo, obrigado por nos conceder, na verdade, essa honraria, né? Que é estar aqui com a gente hoje com a sua história. Obrigado, amigo. Te entrego a medalha Tiradentes. Ô Ronilson, próxima vez que você for barrado na Assembleia, você vem com a medalha. Não é uma boa estratégia? Ele vai falar aqui de baixo. Enquanto o Ronilson se locomove ali, queria só reforçar o convite a todas e todos de amanhã, Festival Resistir por Direitos, lá na UERJ. A UERJ que também precisa muito da nossa luta. A UERJ, Ronilson, que é a primeira faculdade com política de cotas, que está sendo massacrada por esse governo irresponsável. É muito importante que a nossa luta aconteça dentro da UERJ, por tudo que significa a UERJ para as nossas lutas. Então, amanhã, de 2 horas até as 11, tem Tereza Cristina, Lúcia Felipe, Toninho Gerais, Afrolage, enfim, Primavera das Mulheres, tem um monte de gente. Amanhã, lançamento da cartilha e a homenagem à luta por direitos humanos na UERJ. Vocês estão todas e todos convidados. Ronilson. Boa tarde, né, já, a todas e todos. Eu confesso que, acho que depois que Penha falou, fiquei meio desconcertado. Sim, tem muitas histórias, né, da chegada até aqui. Eu quero agradecer cada fala, né, na mesa, as pessoas. Acho que foi muito bem selecionado, assim, escolhido, né? Eu acho que tinham muitas outras pessoas que poderiam estar, mas eu acho que todo mundo que compôs fez isso muito bem, né? O Raiz, os nossos muitos anos, né, de luta.
o Freixo falando sobre essas tentativas de entrada aqui de ocupação aqui na Alerj, eu lembrei dos nossos muitos momentos na Cinelândia, né, dos atos de aula pública, dos muitos atos que a gente fazia, e algumas vezes que a gente, por exemplo, conseguiu energia da Câmara de Vereadores para poder ligar a caixa de som. Aí alguém falou assim, mas cara, eles sabem o que vocês vão fazer aqui? Eu falei, sabe, ela pensa que a gente vai orar, é um grupo que vai fazer uma oração pela cidade e tal. E aí toda segunda-feira a gente estava lá e pegava a energia, essa energia é nossa, essa conta é nossa, vamos usar isso aí mesmo. E usava a energia da Câmara de Vereadores para poder a gente ligar a caixa e poder fazer o som. E o Freixo falou essa coisa da medalha, né? Agora usar a medalha para tentar entrar. Eu lembrei, em 2013, de um amigo nessas muitas tentativas de manifestação e pancadaria e tal. E eu tive um amigo que ele teve uma ideia que ele forjou um crachá do Jornal Globo, aqui, ele pegou o topo do Jornal Globo, botou assim no papel cartão, aí ele ia para a manifestação, toda vez que a polícia botava a mão nele, ele mostrava o crachá, assim, o cara, pô, você é jornalista, tem que ficar ali. Eu falei, cara, é uma estratégia. Eu falei, tá aí, agora eu vou usar a medalha também como uma forma. Mas eu nem preparei nada, não escrevi nada, até porque eu acho que depois de tantas falas, né, eu acho que já era suficiente. Eu só quero realmente agradecer a essas pessoas que fizeram a minha história. Eu acho que eu continuo nesse misto de, sei lá, de merecimento e tudo que eu ouvi, né, tudo que as pessoas falaram e observaram e consideraram. Não é uma situação muito confortável, você está ali, você fica o tempo todo entre... É uma generosidade das pessoas ou é uma contribuição de fato, um reconhecimento de fato do que você realmente fez? Então, eu acho que eu muito mais senti como tudo isso é aprendido, como isso é recebido. Sou grato, né, ao reconhecimento de todas essas pessoas, como que elas foram importantes, como que o Lucas foi importante, né, nessa dimensão da interreligiosidade, como que o Raiz foi extremamente importante, inclusive para essa adesão da teologia negra, como o Clemir foi importante, né, para quem não sabe, de vez em quando eu uso essa alcunha, o Clemir é nosso mestre dos magos, é o nosso grande mestre consultado em diversas ocasiões, como a Érica, né, se tornou alguém tão importante nessa luta, nos atos, nas falas, na sua disponibilidade de sempre. A professora Tereza Cavalcante, que para a minha formação teológica foi muito, muito, muito importante. Se eu descobri outros caminhos, outros teólogos, outras leituras, foi muito por caminhos que ela abriu, inspirou. Assim como ela, infelizmente não pôde estar aqui, mas a professora Maria Clara Bingamer, né, que o EC veio representá-la, não pôde estar. Mas duas pessoas que são as grandes referências para mim nesse universo teológico, né, da academia, e essa academia que também entra para a história, entra no chão. A importância, né, na minha trajetória, na PUC, a importância que o Nuvem Negra, o coletivo Nuvem Negra teve para a minha história, para a minha formação, ali já na saída, né, na porta de saída, essa foi uma grande descoberta, uma grande história construída. Então eu sou grato a tudo isso, que é muita formação, gente que poderia estar aqui em cima, a importância do Júlio, né, a importância do pastor Júlio, tantas pessoas que poderiam estar aqui, que contribuíram para essa formação, a amizade com o Henrique, a amizade com o Rafael, com o Lucas, a história que o Lucas construiu na região serrana, todas as pessoas que foram construindo, né, tudo isso. E aí eu sou grato a tudo isso. Eu acho que hoje é uma cerimônia, e eu estou aqui nessa cerimônia da medalha, mas a vida não tem cerimônias, né? E a gente sabe que quando a gente sair daqui, a vida segue sem cerimônias. Segue com a sua luta, segue com a sua dor, segue com a sua história, segue com a negação de muitas histórias de luta e resistência. Quando o Freixo falava da fresta, e eu pensando num texto, eu lembrei de uma passagem de Isaías 58, e mais do que o texto, eu lembrei de uma expressão que Isaías usa lá no final, é Deus falando para o povo, que ele colocaria o seu povo como reparador de brechas, restaurador de caminhos.
E eu acho que esse é um pouco do fluxo que eu gostaria, que me inspira, que está dentro da utopia que eu espero, é a possibilidade de que na nossa resistência sejamos restauradores de caminhos, reparadores de brechas. A violência é uma das nossas brechas, o racismo é uma das nossas brechas, muitas opressões são muitas das nossas brechas. E o nosso desafio é qual é a nossa disposição de ser reparadores dessas brechas. Brechas que não estão só nas opressões das estruturas, mas no micro, no dia a dia da vida, do convívio, da relação. Essa importância do que o Freixo falou, do amor, tudo que eu faço eu procuro fazer com amor. A importância e o lugar que o amor tem, do afeto, da acolhida. Por isso que a fala de Penha, para mim, foi tão importante, que representa meus irmãos, minhas irmãs. As duas ocasiões em que minha irmã conseguiu me fazer chorar, uma eu acho que ela nem sabe, que foi quando eu ouvi ela cantar na igreja pela primeira vez, lá na Assembleia, que o baterista, os instrumentistas não foram, ela cantou sozinha. Eu falei, poxa, minha irmã, lá na igrejinha da Assembleia de Deus, cantando, cheia de disposição. E aquilo lembrou muito da minha história, e hoje porque lembra a história do quanto que eu queria que os meus pais estivessem aqui. Muitas das coisas que eu acho que eu vou conquistar e que eles não verão, mas que eles serão sempre honrados. As nossas lutas envolvem essas relações micro do nosso dia a dia, assim como elas envolvem a nossa estrutura. E nas relações micro do nosso dia a dia, a gente tem a gente, os nossos amigos, as nossas relações, a nossa comunidade, a importância da comunidade. E nessas relações estruturais, nós temos nós, uns aos outros, que continua não desistindo, que continua insistindo, que continua não se acovardando, se diminuindo, mesmo diante de muitas utopias estilhaçadas. Dizia o grande um autor bíblico muito conhecido, Martin Luther King, que sonhos estilhaçados é uma marca da nossa vida mortal, da nossa mortalidade. Ter sonhos estilhaçados ou sonhos ameaçados de serem estilhaçados faz parte da nossa vida. As muitas ameaças que ameaçam os nossos sonhos, as nossas utopias, as nossas inspirações e as nossas resistências, faz parte da vida que nós escolhemos. Faz parte da vida lutando ou não. A diferença é o quanto que nós estamos dispostos a assumir riscos de luta, resistência coletivas, construir caminhos coletivos. E eu sou feliz por fazer isso a partir desse lugar da fé, não da minha fé de maneira especial, mas da minha fé, que eu acho que é uma entre tantas outras. E eu acho que hoje ela só é mais apurada, ela só é mais sensível, ela só é mais acessível porque ela se juntou com muitas outras, muitos outros caminhos, muitas outras histórias, muitas outras experiências. E eu sou grato a todas essas experiências que me formaram. Eu vou guardar esse dia como um dia extremamente, muito especial. Dias que eu gostaria de dizer muitas coisas, falar muitas coisas, dar muitos exemplos, contar muitas histórias. Vou guardar esse dia como um dia especial, até porque eu não sei quando que eu vou conseguir botar os pés aqui de novo. Pelo menos convidado, né? Não sendo convidado, a gente pode colocar o pé outras vezes ainda. Vou guardar como um lugar, um momento especial, marcante, mas ciente de que nessa vida, no cotidiano, aonde não existe cerimônia, nós podemos caminhar juntos, continuar juntos, para aqueles que creem nesse Deus que nos inspira nessa justiça, nesse Deus que nos inspira a partir dessa força, desse lugar, dessa comunidade, dessa unidade, desse amor, dessa generosidade, dessa abertura. Obrigado, Marcelo, pelo reconhecimento, pela abertura, mas o grande sentido dessa história, dessa acolhida, desse merecimento, eu acho que está a partir do que essa mesa representa. Essa mesa, hoje, como composta, ela me honra a minha história e honra todas as pessoas que em algum momento construíram parte do que eu sou e do que eu consegui fazer. E eu espero que siga inspirando o que eu ainda quero fazer por muito e muito tempo. Obrigado, Juliana, pelo ponto de partida, né, o pontapé inicial em tantas coisas importantes ditas sobre o amor, sobre o afeto, coisas das quais eu não quero perder e que a luta ou
enrijecimento da luta não me tire. Sou grato a todos vocês e sou grato por poder ver o Deus que eu creio manifesta em vocês. Uma forma, uma definição que eu tenho para a ideia da eternidade de Deus é como a eternidade de Deus é compartilhada na existência de cada uma dessas pessoas que compõem a minha história. Obrigado. Obrigado, Ronilson. A gente vai terminar com música, porque isso eu aprendi com vocês. Eu queria chamar novamente o Gidel Bonfim aqui. E só para dizer rápido aqui, enquanto ele coloca o violão ali, que, Ronilson, a gente fez poucas homenagens esse ano aqui, até porque houve uma limitação também de medalhas, e não é uma prática muito grande do mandato fazer isso. Mas é muito curioso, porque esse ano nós entregamos a medalha à Mãe Beata, a Mabeto Babegi e ao Ronilson. Eu acho que isso diz muito. Né? As medalhas que nós entregamos esse ano foram para essas figuras. E eu acho que isso, de alguma maneira, é uma grande homenagem a todas as formas de resistência. E essa medalha, Ronilson, ela é um meio, é um caminho. Né? O que a gente espera é que a gente possa seguir juntos, cada vez mais juntos, na resistência, na luta e na construção de um mundo melhor para todos e todas. Obrigado por tudo. Gidel, obrigado também. Som. Essa música que nós vamos cantar agora, ela fala sobre o coração do povo, como o povo se une, como o povo celebra, como o povo clama por justiça. É uma alusão ao texto de Atos 2, que tem uma grande utopia do povo que compartilha e que partilha. E isso faz muito sentido na vida e naquilo que o Ronilson prega e luta. Da multidão dos que creram, era só um coração e alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nós era o pão cada dia, nós era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só um coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos.
grande poder, curas, milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só um coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Obrigado, Judel. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todas e todas. Um Feliz Natal. Né? Não parece, né? Chega o Carnaval, mas não chega Natal, mas vai chegar. Beijo a todas e todos. Obrigado por tudo.